Olá! Chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. Dicas de como se portar em uma entrevista de emprego. Como os turistas estrangeiros avaliam os hotéis do Brasil e como esse mercado tem crescido até aqui em nossa região. Hipertensão atinge mais de 120 mil pessoas no Vale do Paraíba. E veja também. Hoje nós vamos falar sobre trabalho em grupo. Eita, coisa complicada. Desde o tempo da escola a gente tem esses enfrentamentos. E quando o trabalho em grupo chega à empresa? Hoje esse tema estará em destaque aqui. Nós estamos recebendo a Priscila Valentim e o Jefferson Queiroz. Eles são treinadores comportamentais e vão dar dicas importantes para a gente sobre essa coisa de trabalhar em grupo. É um exercício, né, muito importante que a gente precisa fazer no dia a dia. Já, aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV Digital e também na web. A rede de hospedagem tem crescido no Brasil e, segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, 72% dos serviços prestados foram avaliados positivamente pelos turistas estrangeiros. Acompanhe. De acordo com um levantamento do IBGE, em 2016 foram registrados no Brasil mais de 31 mil estabelecimentos. 41% deles estão aqui, na região sudeste. Os hotéis, pousadas e albergues tiveram um crescimento de 15% do que foi apontado na última pesquisa em 2011. O número de suítes, quartos e chalés é 17% maior do que o de 2011. Também foram contabilizados um total de 2 milhões de leitos em todo o país, um aumento de 15% dentro do mesmo período. Com essa pesquisa, nós temos essa oferta bem mensurada, né? Hoje em dia, se pode saber ao certo quantos estabelecimentos de fato são de hospedagem. Ela é um subsídio para as novas políticas. De acordo com o IBGE, a preferência dos turistas são os hotéis de pequeno porte. Aqui no Vale do Paraíba não é diferente. Este hotel, em Pindamonhangaba, foi inaugurado há 2 anos e 6 meses e o Ronaldo, que é proprietário do local, já percebeu o aumento da procura por este tipo de serviço. Atualmente, o estabelecimento recebe 500 hóspedes por mês. Nós trabalhamos com 2 públicos, o corporativo durante a semana e nos finais de semana nós atendemos o turismo de lazer, pessoas que vêm para a região visitar Pindamonhangaba, que buscam turismo rural, ou Campos do Jordão, que é um turismo gastronômico e de luxo, assim, e outras cidades também que oferecem turismo religioso. Um hotel que se torna um pouco mais familiar, né? Você tem a comodidade de ter, acredito eu, que o cliente de ter tudo rápido, de ser mais pessoal, né? De não ter muita demora em check-in, muita demora em check-out. Então, acredito que seja por esse motivo. Para os turistas estrangeiros, o sol e as praias do Brasil são os maiores atrativos. Mas uma outra pesquisa do Ministério do Turismo mostrou que eles também estão satisfeitos com a infraestrutura e com os serviços de hospitalidade. 37 mil estrangeiros responderam à pesquisa e 15 dos 16 itens avaliados, como gastronomia e alojamento, tiveram mais de 72% de aprovação. O Ministério do Turismo ele tem melhorado e tem incentivado principalmente a questão da qualificação por meio de programas, o Pronatec, tem agora o Brasil Braços Abertos, que é a qualificação da mão de obra, aquele que recebe o turista. Se eu tenho um melhor atendente, um qualificado, eu com certeza vou atrair mais turistas. O Ministério da Saúde, por meio de uma medida provisória, fechou quase 400 farmácias populares. A justificativa do governo federal é de que com essa medida vai poder economizar cerca de 100 milhões de reais por ano. Segundo o Ministério da Saúde, o custo com aluguel e pessoal nas farmácias populares consumia 80% dos recursos investidos no programa. Agora, 100% da verba deve ser gasta na compra de medicamentos. Quase 10 milhões de pessoas são beneficiadas com o programa. O governo federal anunciou que vai repassar o dinheiro com um acréscimo de 10% aos estados e municípios que vão poder optar em reabrir as farmácias.
De acordo com o governo federal, essa decisão teve que ser tomada para não faltar dinheiro de remédios que vão continuar sendo oferecidos pelos postos de saúde e pelas farmácias conveniadas ao programa. Nas farmácias populares, os medicamentos eram oferecidos de graça ou com descontos que chegavam até 80%. Você sabe como se portar numa entrevista de emprego? Saiba que através do seu corpo você transmite vários sinais que podem ser interpretados de diversas maneiras. A equipe da TV Novo Tempo vai te ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Mais do que palavras, os gestos e sinais podem revelar os verdadeiros sentimentos e sensações de uma pessoa. Durante a entrevista de emprego, mais do que nunca, é importante estar atento a todos os seus movimentos corporais e também expressões faciais, para poder transmitir uma boa impressão ao entrevistador. Por isso que nós do Vida e Saúde reunimos algumas dicas valiosas. A primeira dica é uma dica muito importante, é como sentar na cadeira. Parece uma coisa tão simples, mas a postura ela diz muito sobre o candidato. Então a linguagem corporal, como o corpo fala, essa primeira linguagem ela traz uma segurança para o recrutador. Então tem candidatos que ficam muito relaxados, então isso pode demonstrar falta de zelo, invadindo o espaço, ou que a pessoa não está ali atenta ou preocupada com aquela entrevista. Ou quando a pessoa fica parece um robô ali, né, fica tenso ali na cadeira. Também o excesso de nervosismo, insegurança pode complicar ali durante a entrevista para esse candidato. Então o ideal é que a pessoa ela sente uma coluna ereta, que ela quando o recrutador fizer uma pergunta, enquanto ele perguntar, ela pode levemente inclinar-se para frente, quando for responder, usando o gesto, né, inclinando para frente, não tem problema. Uma segunda dica para o candidato é o cuidado com o olhar. Por quê? O ideal é que a gente utilize esse triângulo, os olhos e a boca. É claro que quando a gente conversa, a gente sempre busca, de repente, lembrei de alguma coisa, então a gente acaba buscando um olhar para cima. Mas para o candidato, se ele trabalhar o triângulo, ajuda muito na avaliação com o recrutador. Por quê? O candidato, às vezes, no nervosismo, abaixa o olhar, desvia muito, responde de repente para a pessoa errada quando acontece uma entrevista com duas pessoas, quando a pessoa que lhe pergunta, ela quem espera a resposta. Então, às vezes, a pessoa que perguntou não recebe a resposta, desvia o olhar para o outro. Então, o triângulo vai auxiliar muito nesse momento. São muitas dicas, mas talvez uma dica que também pode ajudar um candidato são os gestos, que acabam contribuindo muito na avaliação ali durante a entrevista. Então, usar muito as mãos pode demonstrar que a pessoa ela tem um excesso de ansiedade ou talvez pode até representar ali um personagem teatral, né? A pessoa que quer demonstrar ali uma personalidade não existente. Então o controle não precisa ficar com as mãos paradas, mas ela precisa acompanhar a fala. Então, se você quer arrumar um emprego, é só colocar essas dicas em prática. Com certeza elas vão te ajudar. Uma medida provisória sancionada pelo governo aumentou o valor das multas para frigoríficos que não cumprirem a legislação sanitária. A medida provisória aumenta de R$ 15 mil para R$ 500 mil o valor das multas para as empresas que descumprirem a legislação sanitária. A medida foi editada depois da Operação Carne Fraca e tem, entre outros objetivos, modificar a lei que trata de inspeção sanitária e industrial. A legislação já previa outros tipos de punições, como a advertência, apreensão de mercadorias e interdição do estabelecimento, entre outras ações. A medida provisória cria 2 novas formas de sanção: cassação de registro do local e o impedimento da empresa de participar de licitação pública por um período de até 5 anos. Vamos ao comentário do dia. Amigos, o Brasil está exercendo bem o seu protagonismo como presidente do Mercosul. O presidente Temer, inclusive, alertou a Venezuela de que há uma suspensão, mas que pode ser revista na medida em que o presidente Nicolás Maduro recue de suas posições ditatoriais, inclusive
de uma tal constituinte em que ele é colocado como ditador ad eternum da Venezuela. Ontem tivemos aí problemas graves no país com a invasão de uma base militar em que morreram 2 pessoas, 9 ficaram feridas e 12 foram presas a pretexto de estarem tramando um levante contra o governo. Pelas ruas, milicianos bolivarianos estão matando pessoas na Venezuela, aqueles que se contrapõem ao regime, que fazem manifestações de modo a calar qualquer tipo de rebeldia ao que está sendo tramado pelo governo chavista. É uma situação muito delicada que passa a Venezuela. Todos os países do Mercosul, à exceção da Bolívia, que é bolivariana, fizeram manifestações contrárias ao regime, o mundo também se manifesta, o Papa também pondera por menos violência e o ditador continua insensível, avançando aí nas reformas que pretende produzir. Vamos torcer para que haja realmente uma solução para o problema sem esse banho de sangue anunciado que tem sido visto por aí. A balança comercial brasileira acumulou um novo recorde e obteve o melhor saldo para o período de janeiro a julho, com um superávit de 42 bilhões e meio de dólares. O valor é o melhor da série histórica, superando o saldo recorde que o país teve em 2016. Nunca o Brasil lucrou tanto com o comércio internacional em um mês de julho como neste ano. A balança comercial, que é a diferença entre as importações e exportações, fechou o mês passado com saldo positivo superior a 6 bilhões de dólares. É o melhor resultado desde o início da série histórica do governo, em 1989. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No mês de julho, as exportações brasileiras superaram os 18 bilhões de dólares e o país importou mais de 12 bilhões de dólares em produtos. As exportações cresceram quase 15% em relação a julho de 2016, segundo o critério da média diária, que leva em conta o valor negociado por dia útil. De janeiro a julho deste ano, a balança comercial acumula superávit de 42,5 bilhões de dólares. O valor também é o maior da história, superando o recorde de 28,2 bilhões registrado no primeiro semestre do ano passado. E o governo elevou de 55 bilhões de dólares para mais de 60 bilhões de dólares a estimativa de superávit da balança comercial para 2017. Caso se confirme, o resultado será o maior desempenho anual da série histórica, superando o saldo positivo recorde de 47,5 bilhões de dólares de 2016. Acho que é uma expectativa realista, claramente. A gente está no 7º mês do ano, a depender do comportamento, ela, se necessário, pode ser revista, mas dentro aqui dos diversos estudos que nós realizamos, é uma expectativa confiável. O ritmo da balança comercial em 2017 pode ser explicado pelo aumento dos preços das commodities, produtos básicos como soja, minério de ferro e petróleo, que são cotados em dólar. A exportação de alguns desses produtos também deu um salto. No caso das vendas de itens básicos, o destaque ficou com milho, minério de cobre e petróleo bruto. As exportações de manufaturados também apresentaram aumento expressivo, alavancadas por produtos como óleos combustíveis e tratores. A balança ainda contou com o desempenho dos semi-manufaturados. Óleo de soja bruto, ferro e aço puxaram o resultado da balança comercial para cima. E veja no próximo bloco, campanha de combate à violência doméstica. Continue conosco, voltamos em instantes.